Presidente desta sessão, eminente senador Capiberibe, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado. Senhor presidente, o tempo não para e as novas tecnologias conseguem impor ao tempo uma velocidade ainda maior. Na transformação do cotidiano, do dia a dia dos brasileiros e das pessoas, e esse não é naturalmente um fenômeno apenas do nosso país, é um fenômeno que acontece mundo afora, e é bom que seja assim, e necessário que nós estejamos preparados para essas mudanças que impactam os nossos hábitos e a própria forma de nós nos relacionarmos e de buscarmos as nossas tarefas e os nossos desafios no dia a dia. No mundo atual, onde os negócios inovadores florescem e florescem produzindo oportunidade para as pessoas, impulsionados, sobretudo, por essa onda em torno da revolução digital, que a cada momento nos impacta com novidades que têm melhorado muito, facilitado muito as relações humanas e as relações de trabalho, conectando, integrando as pessoas em todas as regiões do mundo, impondo, evidentemente, as formas tradicionais de atuação, uma revisão, uma reflexão, mas não apenas isso, uma necessária capacidade de nos adequarmos a esses fenômenos que surgem no dia a dia a nos desafiar. Foi com base nesses fundamentos, no embalo dessas questões e desses fenômenos, que surgiu o Uber, senador Aloysio Nunes Ferreira. Serviço de transporte individual que está no centro de uma polêmica, não apenas em nosso país, mas mundo afora, revelando reações, conflitos, nem sempre civilizados. Eu mesmo tenho testemunhado alguns conflitos que, se prevalecendo da força, querem se estabelecer. E toda vez que qualquer tipo de movimento se estabelece pela força é porque está faltando argumento, e nós não podemos substituir a arma do diálogo, da capacidade de negociação, de entender, de compreender, de processar esses processos e trabalhá-los para que, de forma coletiva, eles possam contribuir para o avanço da civilização humana. Eu digo isso porque esse não é um debate que está presente apenas nas cidades brasileiras, senador Paulo Paim. Está presente no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Belo Horizonte, na cidade de São Paulo, não sei, em Porto Alegre, mas, enfim, na minha cidade, na capital do meu estado, Vitória. Esse é um tema que está posto, mas está posto mundo afora, está posto em Paris, está posto em Hong Kong, está posto na cidade do México, enfim, está posto e colocado e passa a conter e a compor a agenda do dia. Nós, brasileiros, também estamos envolvidos com mais um movimento que eu considero um movimento de ruptura, um movimento de inovação, que está focado e voltado à busca de comodidade, de facilidade e do dinamismo que todos nós estamos submetidos no cotidiano das pessoas. Até porque esse é um tema que dialoga e um tema que trabalha com um desafio muito grande das cidades brasileiras e mundo afora, que é o tema da mobilidade urbana, que tudo que está relacionado a esse tema da mobilidade que tem e guarda uma relação direta com a qualidade de vida, porque mobilidade urbana, não apenas em nosso país, em muitas cidades do Brasil, do mundo também, mas se transformou num estresse só.
O tempo que as pessoas perdem nos seus deslocamentos diários é um tempo que poderia ser investido na cultura, no lazer, na educação, no convívio com a família e assim por diante. Portanto, toda e qualquer forma de facilitação da mobilidade urbana é um tema que tem que merecer a nossa atenção. O Uber começou a funcionar em 2010, é muito recente, nos Estados Unidos, e hoje já está presente em 320 cidades de 58 países, com permanente evolução das suas atividades e elevados níveis de satisfação, o que não significa dizer que é um sistema perfeito. É um sistema, evidentemente, em construção, que tem alcançado níveis de satisfação e de sucesso muito elevados, mas, evidentemente, que é um sistema e é um modelo em metamorfose, por assim dizer. De posse de seus tablets e smartphones, os brasileiros, enfim, todos aqueles usuários acessam um benefício que, sem dúvida nenhuma, veio para ficar. Pelo menos essa é a compreensão que tenho. Com ou sem conflitos, reclamações, distensões aqui e acolá, o fato objetivo é que esse serviço, essa plataforma chamada Uber, ela já realiza diariamente, essas são as estatísticas mais recentes, elas já realizam mais de 1 milhão de viagens por dia. Portanto, nós estamos diante de um fenômeno, de um fato objetivo que merece nossa compreensão e, mais do que isso, merece que a gente possa trabalhar e dialogar com todos os segmentos da sociedade brasileira, compreendendo essa realidade como uma realidade inevitável. Estamos todos, diante de mais um episódio da história da humanidade, em que as pessoas são convidadas a abraçarem técnicas e práticas diferentes daquela que nós estamos acostumados. Somos todos provocados a não temer o novo. De tempos em tempos emergem situações de conflito nas quais uma novidade se choca com aquela realidade estabelecida. Nessas realidades, alguns se mostram arregados a elas ou simplesmente resistem por completo a qualquer dessas mudanças, graças aos temores que são naturais, e aí é preciso compreender esses temores, trabalhar esses temores, para que eles possam, em sendo compreendidos, nós possamos trabalhá-los. O que me chama a atenção, senador Capiberibe, é que uma discussão aqui, outra acolá, em algumas cidades importantes, já começam a haver manifestações na direção de simplesmente proibir, como se fosse possível você proibir um fenômeno como esse. Em lugar de proibir, o que nós precisamos é criar uma regra nacional. Ou seja, não é possível que cidade A tenha o serviço, cidade B não tenha o serviço. Aqui mesmo em Brasília, nós assistimos esse conflito, pelo menos a meu juízo, a minha modesta compreensão, muito bem conduzido pelo nosso ex-colega de Senado, o senador Rodrigo Hollenberg, que vetou uma iniciativa dos deputados locais de Brasília proibindo a existência do Uber aqui em Brasília. Prevaleceu o bom senso aqui em Brasília, sob a coordenação do governador Rodrigo Hollenberg, que não apenas vetou. Além de vetar, senador Capiberibe, colega do partido de Vossa Excelência, do Partido Socialista Brasileiro, o que fez o governador Rodrigo Hollenberg, o mesmo que fez o prefeito da minha capital, Vitória, o prefeito Luciano Rezende, que vetou proposta legislativa com o melhor dos propósitos, de impedir que o sistema pudesse continuar existindo aqui, porque lá em Vitória o que aconteceu foi proibido antes da sua existência. Mas tanto aqui em Brasília como lá em Vitória, tanto o governador Hollenberg como o prefeito Luciano Rezende não apenas vetaram, constituíram por decreto um grupo de trabalho para que, através do diálogo, do debate, esse grupo de trabalho possa conversar sobre essa realidade inevitável que passa a fazer parte do dia a dia das pessoas.
Evidentemente que compreendendo a angústia dos trabalhadores taxistas, mas evidentemente incorporando nesse debate questões como a não viabilidade de você cercear a liberdade da pessoa de fazer opção por aquele meio que ele deseja, o meio mais adequado. Portanto, em lugar de assistirmos a cidade que proíbe, cidade que regulamenta, o que nós estamos propondo é trazer esse debate para o Congresso Nacional. Bom, mas ao final, as boas atualizações sempre acabam se sobressaindo à aversão ao novo e seguem o seu destino como curso natural da história. O que ontem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, era exótico, esdrúxulo e até mesmo revolucionário, se configura no tempo como corriqueiro, como natural, como banal, incorporado integralmente à paisagem e à rotina de todos nós. Os exemplos são os mais variados. A estreia dos serviços de taxistas na capital paulista, do meu estimado senador Aloysio Nunes Ferreira, na primeira década do século passado, sofreu combate violento à época dos cocheiros, revoltados com a concorrência dos automóveis a desafiar suas charretes. O tempo se encarregou de redefinir os padrões, os rumos e os serviços modernos e mais eficientes. No passado, avanços como a máquina de tear, até mesmo a eletricidade, foram alvo de duros ataques de movimentos conservadores no século XV. O nascimento da prensa, criada pelo alemão Gutenberg, sofreu resistência dos escribas, assustados com a chegada da reprodução dos livros em série em larga escala. Em pouco tempo, as óbvias vantagens da nova técnica se impuseram e surgiram leis para regulamentar essa boa nova. No século XVIII, a máquina de tear, ponto de largada da primeira revolução industrial, irritou trabalhadores do campo. Novamente prevaleceram as melhorias advindas pela indústria nascente. Nos anos de 1880, quando a luz elétrica começou a se tornar popular, as empresas de gás conseguiram mantê-las fora de Londres por quase uma década. 10 anos. Ao final, ficaram claras as vantagens da eletricidade para o conjunto da sociedade, derrubando impedimentos a essa inevitável transição. Se fôssemos ceder aos sentimentos e privilegiar o status quo em detrimento da inovação que alcança o interesse do conjunto da sociedade, ainda estaríamos, nos dias atuais, tendo as nossas casas e as vias públicas sendo iluminadas por lampiões e nos locomovendo por carroças. As novidades não têm qualquer viés ideológico, mas elas expressam tão somente a virtude da livre iniciativa exposta aos riscos normais de qualquer tipo de atividade. Elas visam fazer as mesmas coisas de modo mais prático, mais eficiente e mais barato, sob os auspícios da economia de tempo e de racionalidade. A lição básica que podemos tirar disso tudo é de que a inovação melhora, tem melhorado e vai continuar melhorando, e é assim que precisamos que seja. O austríaco Schumpeter, um dos grandes economistas do século XX, nos ensina, com o seu conceito de destruição criativa, que há momentos em que o progresso tecnológico leva à substituição de formas obsoletas por outras mais úteis e satisfatórias. Com o advento das redes sociais, que avançam com vigor desde 2005, certas tendências de consumo passaram a integrar com desenvoltura o dia a dia das pessoas. A força do compartilhamento de produtos, mas não apenas produtos, senhor presidente, produtos e serviços, abriu novos nichos de mercado, que hoje vão do segmento da locação de imóveis, à mobilidade urbana,
objeto, enfim, de toda a nossa reflexão. Enfim, todos nós sabemos a importância no nosso dia a dia da plataforma através do comércio eletrônico, revolucionando as relações de consumo em nosso país, mas não apenas em nosso país, também mundo afora. Lamentavelmente, o tema controverso do Uber tem levado a reações extremadas de repúdio, incluindo agressões de onde quer que venham. Pressionados por essa realidade, governadores, prefeitos, câmaras municipais, assembleias estaduais têm se movimentado na direção de proibir o serviço, como maneira de dar um fim ao impasse. Seguramente, essa não é a solução. Reconheço que o tema é deveras complexo, mas não podemos fugir do debate das ideias. Não é se escondendo que resolveremos esse tipo de desafio. É em quadras conflituosas como essa que a reflexão e o diálogo servem para evitar injustiças ou mesmo decisões precipitadas. Não há como lutar contra o inevitável, contra a evolução dos serviços e de negócios movido pelas mudanças dos padrões tecnológicos que estão subordinados à inovação. Enquanto vereadores, deputados estaduais aprovam em algumas cidades o que eu considero o retrocesso na direção de barrar simplesmente a existência do Uber, em lugar de abrir portas e janelas para que o debate possa se estabelecer e, através do debate, o convencimento possa se fazer presente e que possa prevalecer o interesse maior da sociedade, evidentemente compreendendo cada questão que é colocada por cada segmento e por cada setor. Evidente, senador Capiberibe, que num processo como esse, nós precisamos trazer para o centro do debate os trabalhadores taxistas. Não há como você fazer um debate como esse sem trazer para o centro desse debate o trabalhador taxista que presta, diga-se de passagem, um excepcional trabalho no dia a dia, sabe, das cidades brasileiras e mundo afora. Qual de nós não precisa, não necessita e não agradece os bons serviços prestados pelos taxistas, que é uma classe trabalhadora presente nas médias, pequenas e grandes cidades brasileiras e do mundo. E o que nós estamos refletindo é a necessidade de uma regulamentação nacional e que possa ser uma regulamentação com base em pelo menos duas premissas ou dois princípios. É preciso haver o chamado pé de igualdade na competição. É preciso que a concorrência se estabeleça e que as partes possam concorrer de forma igual. Mas esse mesmo princípio precisa ser observado à medida em que é necessário que a gente também dê liberdade de opção às pessoas para que as pessoas utilizem o táxi, utilizem o Uber ou utilizem o meio que ele considerar mais vantajoso de acordo com a sua necessidade e o seu interesse. Ouço com prazer o estimado e eminente senador Capiberibe. Senador Ferraz, Vossa Excelência tem inteira razão, até porque é um tema que não pode ser jogado para debaixo do tapete, tem que ser trazido para o seu lugar de discussão, de debate, que é o Parlamento. Eu acho que Vossa Excelência tem inteira razão. Eu tenho uma preocupação muito especial com os motoristas de táxi, com os taxistas, porque eu sou um cliente aqui, eu só ando de táxi em Brasília, né? E eu tenho ouvido a preocupação dos motoristas. Eles estão preocupados pela perda de mercado e principalmente numa situação de crise. Nós precisamos entender. O governador Rodrigo foi hábil nessa questão, formou essa comissão, inclusive com a perspectiva de que os motoristas, os taxistas possam também entrar no Uber, não é? Eles possam se preparar e entrar para o Uber, ou seja, participar também desse novo mercado que se abre. Era isso, eu acho que nós devemos ver qual será as alternativas que nós temos para que
não sobrecarregue, para que não percam o mercado, não haja uma retração nos ganhos dos motoristas de táxi, mas também a gente não se impeça que a modernidade chegue. Era isso. A preocupação de Vossa Excelência, e eu agradeço a contribuição, não é apenas a preocupação de Vossa Excelência, é a minha preocupação e tenho certeza que é a preocupação da grande maioria dos parlamentares. Né? É a nossa preocupação. É preciso que a gente acolha a categoria, que a categoria possa estar sentada na primeira cadeira, na cadeira da frente, de modo que nós possamos debater essa questão. Até porque não há como você desenvolver um debate como esse sem a presença dos trabalhadores taxistas, que são pais de famílias e que honram as suas famílias e a sociedade, ganhando a vida, ganhando, como se diz, o pão do dia a dia, correta e honestamente. Portanto, eles precisam ser valorizados e fortalecidos. Mas há uma distância enorme entre você acolher, entre você compreender, entre você trabalhar uma condição e você simplesmente virar as costas para o inevitável e para a realidade da vida. É como você desejar cercar vento. Não é possível você cercar vento, não é possível você impor, nos dias atuais, níveis de restrição sem que se faça e se estabeleça esse debate. Portanto, foi pensando e foi com base nesses pressupostos que nós apresentamos recentemente, salvo o melhor juízo, foi a primeira proposta nessa direção, uma proposta, senador Paim, que deve caminhar pelas comissões para que nós possamos ouvir a todos. Né? Ouvir a todos e ouvir democraticamente, ouvir republicanamente e não entender que esse ouvir significa algum tipo de privilégio. Não, não é. É obrigação de todos nós que somos representantes da população ouvir o conjunto da sociedade para que esses avanços possam acontecer e nós possamos incorporar o que for possível incorporar. O fato é que, pensando nesse propósito, com esse princípio, não é, olhando para aquilo que fez aqui em Brasília o governador Rodrigo Hollenberg, o que fez lá em Vitória, na minha capital, o prefeito Luciano Rezende, que eu entendi a necessidade de uma regra nacional, para que nós tenhamos uma diretriz que possa ser compreendida, que possa ser equilibrada, porque também não há como o Estado fazer uma intervenção para além do que deve, porque toda vez que o Estado intervém para além do que deve, ele, em lugar de equilibrar, ele acaba por desorganizar. Então, foi pensando nesse propósito, foi assistindo esses conflitos, país afora, que nós apresentamos uma proposta regulamentando, não é? Reconhecendo o serviço Uber, reconhecendo que ele presta um bom serviço e tem facilitado o dia a dia da cidade, que nós precisamos construir um ambiente de cooperação e de colaboração e não de conflito, para que esses serviços possam, de fato, coabitar a mesma realidade. Eu ouço com prazer o senador Paulo Paim. É muito rápido, Ricardo Ferraz. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela coragem, porque, às vezes, o homem público, quando entende que a polêmica é grande, e no caso aí é Uber e taxista, são posições que estão divergindo, Vossa Excelência teve a ousadia de apontar caminhos para o entendimento, apresentando um projeto de lei. E digo a Vossa Excelência, aqui eu já concluo, que a Comissão de Direitos Humanos já aprovou uma audiência pública, e o seu projeto poderá ser o eixo do debate. Eu já vou pedir uma cópia do seu projeto e vou, na argumentação do dia da audiência pública, o seu projeto será, digamos, o objetivo de instruir a posição do relator e do autor para o projeto, e Vossa Excelência, naturalmente, é o primeiro convidado para estar presente. Será na primeira semana de outubro, apresentamos em parceria com a senadora Ana Amélia. Então, parabéns pela iniciativa. Eu pensei que não tinha nenhum projeto na casa. A partir do seu, nós temos um eixo para o debate. Parabéns pela iniciativa. Convite de Vossa Excelência, para mim, tem estatura de convocação. E eu lá estarei na Comissão de Direitos Humanos que Vossa Excelência preside,
e preside bem, com dinamismo, com ativismo, trazendo à sociedade brasileira, a diversidade da sociedade brasileira para trabalhar, dialogar e debater os temas que são do dia a dia. Também na Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Cristóvão Buarque está fazendo o mesmo. Então, temos tudo, inclusive, para uma audiência pública de várias comissões, porque o tema está presente no dia a dia das cidades brasileiras, e nós não podemos fazer o que, via de regra, estamos fazendo. O tema é polêmico, não vamos tratar. Nessa inércia legislativa, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo à judicialização da política, porque o político, vez por outra, não quer enfrentar. Em lugar de enfrentar a polêmica, porque esse é o nosso papel. Quem se propõe à vida pública tem que se apresentar com civilidade, com respeito a quem pensa diferente, com respeito ao semelhante. Mas se nós não fazemos isso, o que nós vamos continuar assistindo diante da inércia legislativa é a judicialização da política. E aí não venham dizer que o Supremo está judicializando a política. Não. Nós é que estamos nos apequenando diante dos temas que são complexos e que são importantes e desafiadores para a sociedade brasileira. Portanto, é necessário, sim, que num primeiro momento, até sendo mal compreendido, alguém possa tomar essa iniciativa e o debate ele possa se estabelecer para que nós possamos ter efetivamente aquilo que eu imagino que é a regulamentação dessa prestação de serviço em nível nacional, senador Jorge Viana, para que o Brasil, de ponta a ponta, tenha uma regra. Qual é a regra? Quais são os princípios? Quais são as diretrizes? Não é possível, por exemplo, que o Uber não pague ISS ou não pague nenhuma taxa nas prefeituras e cidades e os taxistas paguem. Isso não é viável. É preciso que haja equilíbrio, pé de igualdade na concorrência, até porque a concorrência e a competição, ela tem se revelado eficaz. Aonde tem competição, não tem acomodação. Aonde tem competição, tem os ingredientes necessários da eficiência, da redução de custo, da racionalidade, da incorporação de ciência, tecnologia e inovação. Portanto, esse é o sentido dessa proposta que nós estamos apresentando, que obviamente não é uma proposta pronta e acabada, não é ponto de chegada, é ponto de partida, para que através do debate, através das contribuições de todos os segmentos, nós possamos discutir aqui no Legislativo, e a proposta já está tramitando, em audiências públicas, quantas forem necessárias, para que nós possamos ter uma convicção firmada e, a partir dessa convicção, nós tenhamos a coragem de trazer esse tema para o plenário do Senado, não é? Olhando também para a experiência internacional, olhando para o direito comparado, evidentemente, que nós não queremos importar nenhum modelo, porque nós temos a nossa realidade com as nossas características, mas é necessário observar mundo afora como que as médias e grandes cidades e os países estão tratando esse tema. E nós procuramos fazer essa pesquisa, senador Jorge Viana, e nós incorporamos aquilo que nós consideramos, a esse tempo, nesse momento adequado para o início desse debate. E, evidentemente, quero convidar o conjunto das senadoras e senadores para que nós possamos fazer um debate livre, um debate aberto, um debate democrático, mas um debate que possa se estabelecer a partir do escancaramento das portas e janelas do novo. Não é temendo o novo que a gente vai conseguir encaminhar as questões que estão a desafiar a civilização humana, mas é acolhendo o novo, processando o novo e vendo de que forma esse novo pode contribuir com os desafios da civilização e, no caso específico, da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, como disse o senador Paim, pela coragem de estar trazendo um tema árido, um tema complexo, mas que em muitas partes do mundo está sendo debatido, e o pior que nós podíamos fazer era não debater, não procurar ajudar, porque ele virá mais grave ainda.
porque são desafios dos tempos modernos, dos tempos atuais. Então, acho que está em boas mãos. Certamente eu fui prefeito, fui governador, sempre tive um carinho, e tenho um carinho enorme pelos taxistas, e eles vão ter que entender que Vossa Excelência vai estar querendo normatizar. Se tem algum serviço entrando, vai ter que pagar imposto, vai ter que se regularizar, não pode ficar algo que a gente não sabe, não vê, e faz, aí sim, uma concorrência desleal com uma categoria que presta serviço no meio da rua a todos nós. Então, parabéns pela iniciativa de propor esse debate. Eu quero avisar os colegas, vamos então à ordem.